Bom dia, juventude. Bom dia, juventude. Aqui não vendemos sonhos, vendemos visão. Cada verso afia o plano, cada episódio é precisão. Não fazemos barulho, fazemos conversão. Métrica, análise, intenção. Dados no comando, sem espaço pra opinião. É SEO, sem achismo, só execução. SEO, Wars Podcast, rebelde em ascensão. Não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Digo novamente, não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Que a força esteja contigo, na serpa ou na missão. SEO, Wars Podcast. Não é buzz, é base. Não é hype, é razão. Ora viva, muito bom dia. Antes de mais, espero que me estejam a ouvir bem, que o áudio, mais que não seja, esteja potencialmente sincronizado com a minha boca, que na última SEO Wars não estava. Então, estamos em período de transição, ok? Por isso, peço toda a colaboração do vosso lado para me darem feedback. Porquê? Porque, basicamente, o que acontece? Neste momento, se me acompanham pelo Instagram e assim, conseguem entender que eu estou em mudanças. Então, este não é o meu setup normal, ok? Eu neste momento estou na sala porque ainda não temos escritório. Então, o que acontece? As condições ainda são precárias. Portanto, sorry pela qualidade da imagem e do som. Garanto que num futuro próximo as coisas irão mudar e isso é aquilo que me traz potencialmente talento para trazer melhor qualidade para o podcast. Mas pronto, basicamente é só para deixar isso claro. Tenho consciência que as condições não são as melhores, mas pronto, é o que nós temos. É o chamado feito é melhor do que perfeito. Pelo menos por agora, mas depois nós iremos melhorar essa situação. Pelo menos aqui já tenho melhor internet, o que é top. Mas pronto, não vou deitar já foguetes em relação a isso. Então, coisas que tenho para partilhar com vocês antes de arrancarmos com a SEO Wars desta semana. O que acontece? Primeiro, muito obrigado por todo o feedback do último episódio, em que partilhei uma parte mais técnica, vamos chamar assim, de como é que vocês conseguem ver a parte de trás do ChatGPT, ou seja, entender como é que ele raciocina e como é que ele chega a determinado tipo de resposta. Isso ajuda-vos em várias coisas, principalmente a entender qual é que é a linha de pensamento do LLM em questão. E por outro lado, como é que vocês conseguem, de certa forma, adequar o vosso conteúdo para trazer maior propriedade para que sejam puxados pelos LLMs. Sendo que eu na última SEO Wars eu falei sobre o ChatGPT especificamente, mas a realidade é que tudo aquilo que eu partilhei é possível ser feito no Claude, no Gemini, no Perplexity, ou seja, todos eles têm, ou seja, se seguires os mesmos passos, principalmente de entrar dentro da consola do teu browser, tu consegues sacar os mesmos parâmetros em LLMs diferentes. Portanto, essa parte aí, super tranquilo, tem muito a ver com, lá está, esse querer explorar, mas pronto, focando única e exclusivamente no ChatGPT, tens lá tudo, consegues ver tranquilamente, portanto é na boa. Paralelamente a isso, coisas que também quero partilhar. Para quem também me acompanha pelo Instagram, o que acontece? Aqui o Rui decidiu que era bom fazer uma coisa fora da área do marketing digital e tentar explorar outra coisa completamente distinta.
Então eu pensei, ok, vou fazer pão, ok? Literalmente fazer pão, ok? Problema, eu estava noutra casa e estava a criar a minha massa-mãe. Para quem nunca fez, é um processo que demora para aí uns 7 dias para vocês conseguirem ter um fermento natural e depois o pão fica todo XPTO. No fundo, aqueles pães que vocês pagam 5 ou 10 euros quase numa padaria toda hippie da vida, pronto, era um desse tipo de pão que eu iria criar. E digo iria porquê? Porque o avô, ao trazer as coisas para esta casa, esqueceu-se daquilo. E aquilo é preciso ter muito amor e carinho. Entenda-se, todos os dias tu tens que mudar aquele de recipiente, adicionar umas porções de água e de farinha. Portanto, o que significa que se tu te esqueceres daquilo, no fundo aquilo acaba por morrer e deixa de ter o propósito. Mas a minha epopeia não desiste aqui, ou seja, eu irei continuar, só que do zero. Portanto, existia a expectativa de ver como é que o pão iria sair. Pão naquela fornada não vai sair porque o meu fermento morreu. Então, pronto, essa é uma das coisas que eu queria partilhar. Estupidez da vida, não é? Esqueci-me completamente. Então, esse é um dos pontos que basicamente a minha vida vai melhorar, espero. E um dia consiga fazer pão. Pelo menos vamos ter que esperar 7 dias. Está tudo ótimo em relação a isso. Outros pontos importantes, e fora de brincadeira, só para trazer mais quórum aqui para cima da mesa. Então, o avô também se esqueceu de outra coisa, que é, na última SEO Wars, eu disse, olhem, não percam o meu e-mail de domingo, porque no e-mail de domingo, além das parvoíces e de coisas que eu partilho lá sobre SEO, eu irei colocar um link para quem quiser entrar dentro, nada mais, nada menos, do que o nosso grupo da SEO War Room, que basicamente é nada mais, nada menos do que a nossa formação de 2 dias sobre SEO local, que vai ser em setembro. E para não estar a chatear o resto das pessoas com este tópico, nós decidimos criar um grupo do WhatsApp, que é quem entrar lá, nós vamos partilhando informação que vai ser, ou seja, qual é que é o conteúdo programático, o que é que vocês vão ver, qual é que é o intuito, um formulário de candidatura, essas coisas todas, ok? Só que o avô esqueceu-se de pôr lá o link. Então, se tu quiseres entrar neste grupo e se tiveres interesse, a formação é presencial, ok? É para apenas 30 pessoas. Vai ser em setembro, dia 13 e 14, é sábado e domingo, em Lisboa, ok? Em Alvalade. E basicamente o que acontece é nada mais nada menos do que o link está na descrição desta live. Por isso tu podes entrar tranquilamente para dentro do grupo e lá tanto eu, como a Joana, como o Anderson, iremos partilhar mais coisas em relação a esta formação. Portanto, só para a gestão de expectativas. Depois, no próximo domingo, eu envio o link também para toda a gente. Mas basicamente, se quiseres entrar já, o link está na descrição. É um dos últimos links. É o grupo do WhatsApp. Entras, não pagas nada. É só para partilhar informação, já sabes, ok? Só para gestão de expectativas. Vais ser spamado lá dentro só sobre aquele assunto, porque nós criámos aquilo de propósito para não estar a chatear as pessoas que não tivessem interesse. Por isso, se tu não tens interesse na formação, sorry, eu vou-te chatear com aquele tópico, porque ali só vamos falar sobre aquilo, ok? Pronto. Então é só para gestão de expectativas. E estou a tentar lembrar se tem alguma novidade desta. Outra coisa, não sei, isto tem a ver com SEO, não com no geral. E eu ontem estava a falar isso na oficina prática da Rebellion, que basicamente o que acontece? Vejam, ok? Se os vossos sites levaram um potencial pancadão no início do mês de junho, com N, não com L, ok? Junho. Entre 1 a 3 de junho, provavelmente, podem ter levado um pancadão. Eu levei em alguns sites, ok? E o que é que isso significa? Significa que quebra cliques e as tuas páginas são desindexadas. Paralelamente a isso, não sei se estás atento ou não, mas no dia 30 de junho, ok? Último mês, final do mês mesmo, o Google lançou um novo update. Ainda está em rollout, ok? Por isso, o que acontece? Vê se os teus sites sofreram algum tipo de alteração. Normalmente, pode ser ou para melhor, espero que isso te aconteça, ou para pior. Parte má é o facto de eles desindexam-te as páginas, mas não te dão uma razão, ou seja, não tens
manual penalty, ou seja, estilo tipo um strikezinho dentro do Google Search Console a dizer, olha, tu fizeste isto mal, é bom que corrijas para teres o site novamente onde tinhas, por exemplo. E neste caso aqui, tipo, eles não dizem nada, simplesmente desindexam-te as páginas. Então é uma das coisas que tu deves de ver, e isso é importante para tu entenderes tipo causa e efeito do que é que está a acontecer, não é? Como é óbvio. Então esse é um ponto importante. Agora, coisas para hoje. Basicamente este SEO Wars é uma continuação da última SEO Wars. Porquê? Basicamente algumas pessoas depois de verem o episódio mandaram mensagem a dizer, olha, giro, o interessante aqui era tu falares um bocado sobre o Bing, de como é que nós conseguimos basicamente aparecer no Bing e trazer o máximo de propriedade para o mesmo, ou seja, indexar, gerar cliques e tudo mais, porque se estiverem lá, o ChatGPT utiliza esse motor de pesquisa para sacar resultados e dizer, olha, dentro do ChatGPT, olha, o melhor site ou a melhor marca ou o que seja é esta. Então, estilo, até há pouco tempo, vamos chamar assim, ninguém ligava para o Bing, que é do estilo, ok, que ele tem 2% de cota de mercado, interessante, a maior parte do esforço é dentro do Google, importante em relação a isso, perfeito, eu era uma dessas pessoas. Só que, qual é que é o desafio? Não é que o Bing tenha subido de cota de mercado, não aconteceu isso. Agora, a questão tem a ver com o facto de o ChatGPT é alimentado pelo Bing, o que significa que, se calhar, tu tens que começar a dar mais primazia a isso. Isto abre-te uma boa janela de oportunidade, que é o seguinte, que é, ok, se o teu foco é começar a aparecer dentro de LLMs, ou seja, ChatGPT, Claude AI, Perplexity, Gemini, Copilot, ou seja, uma data de LLMs que existem na vida, talvez tu tenhas que entender como é que eles funcionam da parte de trás e principalmente que motores de pesquisa é que eles utilizam, porque se declaradamente eles te dizem, olha, aqui nós utilizamos o Bing e tu não estás posicionado no Bing, torna-se desafiante que um ChatGPT da vida te vá citar. Esse é o normal, ok? Então, o que é que acontece aqui? É importante que tu tenhas em consideração o facto de talvez tenhas que lhe dar algum carinho, algum amor, ok? E o que é que isso significa? Significa que tu não vais ter que ter grande trabalho, ok? Já só para a gestão de expectativas. Mas nós vamos ver ao longo desta SEO Wars como trabalhar a mesma para tirar o máximo de proveito. Então, bora lá, eu vou começar aqui a partilhar algumas coisas contigo. Ou espero conseguir partilhar algumas coisas contigo. Deixa-me ver. Para quem está a conduzir, ok? E quem está a ouvir isto em podcast, por amor de Deus, é só texto que eu vou mostrar por enquanto, ok? Portanto, foquem-se na estrada, por amor de Deus, não batam nem nada disso, ok? Não se distraiam. Eu não quero gerar acidentes. Para quem está a ver isto em live, ok? E espero que não estejam a conduzir, ok? Pronto, no fundo aquilo que eu vou partilhar é texto, ok? Só para vocês irem vendo e vou mostrando aqui umas imagens e vou partilhando no meu ecrã. Mas pronto, é isso. Quando for algo mais sério, eu aviso, ok? Pronto. Só para gestão de expectativas, não é? Então, por outro lado, se vocês quiserem ter acesso, e agora tenho que encontrar aqui o botão, se vocês quiserem ter acesso a nada mais, nada menos do que a tudo isto que eu estou a partilhar dentro do meu ecrã, não é? Vocês conseguem se inscrever nada mais, nada menos em seowars.pt e ter acesso a todas as minhas notas gratuitas. Ou seja, entram dentro da área de membros, basicamente, onde tem lá o vídeo e todos os apontamentos. Ou seja, eu aqui mostro-vos um Google Docs, só porque é mais fácil, para eu partilhar o ecrã e isto ficar maior, porque na área de membros eu não consigo esticar o ecrã na sua totalidade. Mas é isso, ou seja, eu partilho lá os links, os prompts, tudo o que vocês veem aqui, eu partilho com o máximo de detalhe, por isso podem se inscrever, é seowars.pt, é gratuito. Dito isto, o que é que eu trago para hoje e que eu quero partilhar com vocês, essencialmente, é entenderem a importância do Bing e do público-alvo que existe lá. Pode ser interessante, não numa ótica de LLMs, ou seja, de ChatGPTs da vida e tudo mais, mas principalmente em termos de SEO. Algumas áreas de mercado podem ganhar bastante com a questão do Bing, essencialmente é isso. Até porque
isso é uma coisa que nós vamos ver. Eu tenho aqui um exemplo concreto, ok, que correu bastante bem para nós. Paralelamente a isso, quais são os primeiros passos técnicos que tu deves ter em consideração para apareceres dentro do Bing? Isso é fundamental. Depois, o Bing Webmaster Tools, que é a ferramenta base do Bing, permite tu conseguires ter nada mais nada menos do que ali um diagnóstico ao teu site. Ou seja, o Bing, por acaso, tem que dar esta mão palmatória, tem aqui algumas funcionalidades melhores do que o Google, principalmente para quem executa trabalhos SEO. Depois, iremos ver como é que nós conseguimos acelerar esse processo de indexação, gestão de expectativas, já só para deixar isso claro. O Bing, na minha experiência, demora mais tempo, mesmo que tu force a indexação e tudo mais, demora mais tempo a indexar do que o Google normalmente, ok? Eu consigo indexar muito mais rápido no Google do que propriamente no Bing, mas pronto, vou dar vários processos para acelerar esse ponto. E depois, quais é que são os sinais que o Bing valoriza em termos de posicionamento? E vou falar aqui também de um ponto que é a questão do suporte do Bing, que é uma mais-valia, e vou-te explicar como é que tu consegues aceder a isso e tirar o máximo proveito do mesmo, ok? Pronto. Basicamente isso é aquilo que nós vamos ver hoje ao longo da SEO Wars, por isso, já sabes, se quiseres, todas as minhas notas desta e de todas as outras SEO Wars, é só te inscreveres no canal e também entrares dentro de seowars.pt. Outro ponto, antes de arrancar também, já sabes, se tiveres alguma ideia de tópicos ou assim, é só deixar nos comentários as tuas ideias de coisas que tu queres que eu traga para SEO Wars. Eu vejo tudo, respondo e essencialmente valorizo bastante o vosso feedback, por isso todo o feedback para mim é construtivo. Alguma coisa que tu tenhas para dizer, chuta-te, estás totalmente à vontade. Pronto, então, bora lá. Primeiro ponto de todos, eu trago aqui algumas coisas para vocês entenderem. Essencialmente, nós acabamos sempre por negligenciar a questão do Bing. É normal, já expliquei isto, ou seja, eu sou o primeiro a admitir esse ponto, que era o facto de, em grande parte dos trabalhos SEO, eu não ligava tanto para o Bing, o meu foco era em Google, e isso acredito que seja comum a grande parte dos profissionais de SEO, sendo brutalmente sincero. O jogo meio que mudou, não significa que eu agora esteja completamente obstinado pelo Bing, mas eu tenho que ter em consideração que é uma peça-chave caso eu queira, por exemplo, aparecer no ChatGPT. E hoje em dia os clientes, feliz ou infelizmente, depende da perspectiva, vão muito atrás do objeto brilhante, e o objeto brilhante é, sem dúvida alguma, o ChatGPT, então eles querem aparecer lá, tu tens que entender como é que consegues posicionar lá uma marca, e isto é uma das portas de entrada para que tu consigas ser citado pelo ChatGPT. Então tu tens de ter em consideração que tens que aparecer no Bing, ok? Então esse é um dos primeiros pontos. Trazendo alguns dados estatísticos, já sabes que costumo trazer isto para cima da mesa, mas o Bing, vamos chamar assim, é o segundo motor de pesquisa com maior cota global. Eu digo segundo motor de pesquisa de uma marca diferente, porque em primeiro tens o Google, depois tens o YouTube, mas ambos fazem parte da Google, mas o segundo externo, vamos chamar assim, é o Bing, ok? E como podes ver, ele tem uma cota global de 2.47, o que não é grande coisa, sendo brutalmente sincero. E nos Estados Unidos tem 5.85, sendo que a maior parte do tráfego que eles detêm é via desktop. O que acaba por ser normal, porque essencialmente é aquele ponto em que, estilo, tu, quando compras um computador, tu tens o Internet Explorer, que agora já mudou, Microsoft Edge, e acho que até mudou de nome, confesso, mas eu tenho um Mac, portanto, sorry, dei-me esta de borla, mas tu não só não utilizas um browser da Google, paralelamente a isso tu também tens o ponto de, dentro desse browser, ele vem com o Bing nativamente. Então, para quem não sabe mudar ou não quer mudar, acaba por ser aquele ponto de talvez não vai fazer muito sentido, então as pessoas continuam a utilizar. E pronto, nos Estados Unidos acontece muito isso. E, para trazer ainda aqui mais dados que eu encontrei, basicamente, o Bing captura um público mais velho, ok? E quando eu digo mais velho é na faixa dos mais de 55 anos, ok? O que acaba por ser normal, diria eu. E um dado interessante é que consegui sacar estes dados de o rendimento familiar é superior a 100 mil dólares. Isto é nos Estados Unidos, como é óbvio, não tenho esses dados para a Europa, mas pontos interessantes em relação aqui a isto. E só para deixar isso claro,
um cliente que eu trabalhei no passado, ele basicamente trabalhava um público mais sénior, ou seja, era tinha uma loja online e tinha a parte de serviço também, mas o target era um público mais sénior. E existia vendas diretamente do Bing, que era uma coisa que até então, por grande parte de nós, desvalorizávamos aquilo, mas começando a olhar para a questão do Bing, acaba por ser muito mais interessante porque tu não tens assim tanta concorrência, porque se tu olhares, a maior parte da malta acaba por desvalorizar aquilo, então tem pior performance em grande parte dos casos, o que significa que se o teu produto ou serviço for para uma audiência mais velha, vamos chamar assim, é interessante que tu, mais que não seja, force a indexação lá, porque não há na parte técnica de SEO não há grandes diferenças, ok? Porque tu fazer SEO para o Google é a mesma coisa que fazer SEO para o Bing, porém tu tens que indexar lá, e aí é onde está a diferença e aquilo que eu te vou explicar. Mas pronto, outro lado também que eu tirei foi o facto de eles alegadamente dizem que o Bing funciona bastante bem para nicho de mercado como software, para empresas, ou seja, business to business, e para a área da saúde. No caso, aquilo que eu estava a trabalhar era na área da saúde para um público mais sénior, ok? Então isso funcionou mesmo bastante bem. Lembrando, e também trouxe aqui um ponto para vocês entenderem esta importância do Bing, é o facto de grande relação entre a Microsoft e a OpenAI. OpenAI é o detentor do ChatGPT. A parceria já remonta desde 2019, porém é super importante que vocês tenham em consideração o seguinte, que é, eu deixei aqui uma print, mas a 21 de janeiro de 2025 eles lançaram isto no blog corporativo deles, ou seja, a Microsoft lançou um PR, basicamente um press release, a dizer que a Microsoft e a OpenAI tinham estendido a sua relação até 2030, ok? Pelo menos até 2030 essa parceria está estendida e o objetivo deles é caminharem para a próxima fase da inteligência artificial. O que significa que estes dois estão muito comprometidos a criar grandes avanços dentro desta área, o que significa que, imagina, acho pouco provável ou quase que impossível até 2030 que tu queiras indexar no OpenAI através do Google, porque a parceria não vai surgir. Portanto, aliás, são concorrentes diretos. Então, isso é uma das coisas que deves ter em consideração. Pronto, feitas estas primeiras introduções de como valorizar o Bing e porque que potencialmente pode ser importante, vamos para a parte mais técnica da coisa. E aqui o ponto é, se estás a conduzir, relaxa, ok? Eu vou explicar, tens as minhas notas, está tudo super tranquilo. Mas, primeiros passos técnicos que tu deves ter em consideração. Primeiro elemento de todos, nós, enquanto trabalhamos no Google, estamos muito habituados a utilizar o Google Search Console, que o Google Search Console é quase como se fosse o nosso farol em termos de SEO. Lá tu consegues ver quais são os termos de pesquisa, entenda-se o que é que as pessoas colocam no Google para te encontrar, as tuas páginas indexadas, que potenciais erros é que existem no teu site, tu consegues ver, por exemplo, impressões, cliques, a posição média, ou seja, uma data de dados referentes à parte orgânica do teu site. Links, ou seja, é o Google Search Console. É aquilo que nós, teoricamente, estamos mais habituados a trabalhar, sejamos honestos. No Bing, existe uma ferramenta chamada Bing Webmaster Tools, ok? Que é, vamos chamar assim, uma cópia, com muitas aspas, do Google Search Console. Ou seja, isto é uma ferramenta 100% gratuita, em que tu tens que te inscrever, já vou-te explicar o passo todo, mas essencialmente dentro do Bing Webmaster Tools tu tens muitas das funcionalidades que tu encontras dentro do Google Search Console e mais. Ou seja, o Bing, sendo brutalmente sincero, neste ponto aqui, em alguns casos ele dá uma abada ao Google. Porque no Google o que é que acontece? No Google tu não tens declaradamente uma exposição da marca no tópico de SEO. Ou seja, tu entras dentro do Search Console e tu não vês lá nada a gritar SEO. Ninguém vai te falar a dizer que isto é para... Olha para isto em relação a SEO. No caso do Bing, não é verdade. Porque no caso do Bing, e já vamos ver, mas tu consegues ter acesso a métricas, tu consegues até fazer uma auditoria ao teu site dentro do Bing e ele dá-te
também determinadas notificações em relação a SEO, estilo, olha, na página X, uma imagem não tem um alt text, então tu deves de otimizar. Olha, não tens um heading não sei do quê. Ou seja, o Bing acaba por te ajudar em termos de direcionamento de SEO, o que é top, coisa que o Google não te vai fazer. Nunca vi nada disso. Ou seja, nunca te vi declaradamente a dizer, olha, falta-te uma legenda numa imagem, ou a estrutura de heading está mal, ou o URL tem parâmetros e não devia ter. Coisa assim, ok? Então, o Bing Webmaster Tools acaba por dar essa abada e de facto acaba por ser bem melhor. Então, primeiro ponto de todos. O que acontece? Para tu entrares dentro do como é que se diz? Do Bing Webmaster Tools, o link é este, bing.com/toolbox/webmasters, ok? Pronto. Eu já tenho aqui o site configurado, por isso eu vou-te mostrar como configurar isto, mas com algumas prints e dar-te aqui alguns detalhes antes de te entrar dentro de um site e mostrar-te o que é que tu podes ver efetivamente. Mas, basicamente, eu tenho aqui o passo a passo todo descrito, portanto, nada temas. Se nunca te inscreveste dentro do Bing Webmaster Tools, eu tenho literalmente o passo a passo todo, ok? Nada temas em relação a isso. Primeiro ponto de todos, e já só para deixar isto claro, que é o facto de, se tu não tens conta no Bing Webmaster Tools, o meu conselho é que a primeira vez que tu vais criar a conta, aconselho-te a que registres com o mesmo e-mail que tu tens contas no Google Search Console. Ou seja, o e-mail ser exatamente igual. Isso vai-te ajudar bastante. Porquê? Porque basicamente o que acontece aqui, e vou só aumentar para tu conseguires ver, mas tu, quando registas-te no Bing Webmaster Tools, ele vai-te, numa primeira vez, vai-te dizer assim, olha, qual é que é o site que tu queres adicionar aqui? E tu podes adicionar mais do que um site, está tudo ótimo. E existem duas formas de tu adicionar sites. Uma delas tem a ver com o facto de tu conseguires importar o teu site diretamente do Google Search Console. Ou seja, com um clique, tu consegues importar toda a informação que já existe no Google Search Console para dentro do Bing. O que é ótimo, não tens de ter trabalho, está impecável em relação a isso. Porém, para te agilizar o processo, quando tu te registras no Bing Webmaster Tools, eu aconselho vivamente a que a conta seja igual para não haver conflito de dados e isto dar raia. Basicamente acaba por ser isso, ok? Portanto, esse é o ponto que aconselho a fazer. Rui, não tenho aquela conta. Imagina, o Google Search Console está espalhado por várias contas. Ok, nada temas. Podes sempre fazer isto de uma forma manual, ok? E basicamente a forma manual é o seguinte. Tu essencialmente, aqui onde eu tenho o meu cursor do rato, tu colocas o teu site, ou seja, o domínio do teu site, www.omeusite.pt, ok? Coisa qualquer assim. Faz adicionar. E no passo a seguir, ele vai-te dar um código, ok? Que tu vais ter que adicionar. E basicamente, eu aqui tenho a parte do Google Search Console, mas também tenho aqui a print de como é que tu consegues verificar isto manualmente. Então ele vai-te dar este código, que é um meta name, e tem lá aquilo, e tem um content que é o ID da tua consola, e basicamente tu vais copiar isto e vais ter que colocar no header do teu site. Se tiveres o site em WordPress, por exemplo, um plugin que tu consegues instalar e que faz isto tranquilamente é uma coisa que se chama Insert Headers and Footer, ok? Que está aqui. Basicamente este plugin, ele deixa-te inserir código tanto no header como no footer do teu site, e tu simplesmente vais lá a este plugin e copias este código e já está. Depois validas que já instalaste aquilo dentro do site e ele simplesmente sincroniza e está tudo ótimo em relação a isso. Mas, sendo brutalmente sincero, se não percebes nada disto, o caminho mais fácil é, já tens o Google Search Console, instala as coisas todas via Google Search Console, impecável, está tudo ótimo. Terceiro passo que tu deves ter em consideração, ou seja, primeiro passo é tu te inscreveres dentro do Bing Webmaster Tools. Segundo, sincronizar os teus sites, que é conceitualmente a que o faças via Google Search Console, mas deixa só ao teu critério. Terceiro passo, garantir que tu tens nada mais nada menos do que os sitemaps todos importados. E quando eu digo todos, é porque normalmente o que acontece é a malta não mete nenhum e mesmo assim deveriam de colocar vários. O que é que eu quero dizer com vários? Então, basicamente se tu fores ao Bing Webmaster Tools, ok? Aqui de lá tu tens uma opção que diz Sitemaps, ok?
Pronto. Dentro desses sitemaps, tu tens aqui vários. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Essencialmente, tu tens vários sitemaps dentro, ou seja, depende da dimensão do teu site, mas normalmente tens um sitemap.xml, okay, que é a raiz, e lá dentro, se tiveres um site em WordPress, o normal seria partir aquilo em um sitemap de páginas, um sitemap de artigos, e depois depende muito, mas também podes ter um sitemap de produtos, um sitemap de imagens. Então tu tens essas variações. O ideal é que tu venhas aqui e garantas que esses sitemaps estão todos, ou seja, não só o de base, mas todas aquelas variações extra, como page-sitemap.xml ou post-sitemap.xml, por exemplo. Então, isso convém que tu adiciones aqui. E a ideia é garantir que quando tu fizeste a importação via Google Search Console, isto foi importado. Se não for importado, canto superior direito, tens aqui a opção de submeter a sitemap. E tu chegas aqui e colas o URL do teu sitemap. Impecável em relação a isso, fazes submeter e fazes para todos os sitemaps. Este é um ponto vital, porque tu queres dar direcionamento ao crawler do Bing para que, olha meu amigo, vai diretamente ali, que é para tu indexares o mais rapidamente possível. Esse é o objetivo. Então, isto é algo que tu deves ter em consideração. Portanto, este é um ponto que deves fazer, ok? Pronto. Este é o terceiro ponto. Agora, o que é que acontece? Há aqui várias coisas dentro do Google, que estupidez, do Bing Webmaster Tools, que é o facto de tu podes verificar, ou seja, diagnosticar como é que o teu site está. E eu sei que algumas coisas que eu vou dizer são potenciais verdades de lapalice, mas cabe-me a mim dizê-lo, porque senão a malta não vê. Então, por não ver, pode trazer algumas dificuldades. Então, basicamente, o que é que eu te quero mostrar? Essencialmente, o primeiro ponto é: vamos ver se o nosso site está indexado no Bing. E para fazeres isso, vais ao Bing, ok? E pesquisas por site, URL do teu site. Ou seja, o domínio do teu site. E vês, tal como fazes no Google, se no Bing tu estás indexado. Se não tiveres, já sabes que vais ter que forçar essa indexação e teres esse maior trabalho para que o motor do Bing reconheça que o teu site agora também está presente ali. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e mais uma vez, eu estou a dar algumas verdades lá para Alice, mas convém que vocês sigam isto, ok? Mesmo que vocês digam, sim, mas isso é o básico. Mas a maior parte não faz o básico. Então, o que acontece? Outro ponto. Imagina que, por algum motivo, alguém se armou esperto, sei lá, por alguma razão, não interessa. E no robots.txt do teu site bloqueou os crawlers. E isso acontece às vezes, que é o facto de, imagina, eu fiz tudo bem em termos de SEO, porque o meu site não indexa, já forcei a indexação, não aparece no Google, não aparece no Bing, não aparece em lado nenhum. O que é que se passa aqui? E às vezes é só o facto de, imagina, o site sofreu uma reestruturação ou, sei lá, qualquer coisa, e na altura que estavam a reestruturar o site, não queriam que o site indexasse porque tinha 500 páginas de lixo e ainda não estava coerente, então, estilo, trancavam no robots.txt para não indexar, o que acaba por ser normal. Só que esqueceram-se de tirar aquilo. Então convém que tu valides o robots.txt para entender se, ponto 1, tu não estás a bloquear crawlers de indexar, estilo o crawler do Google, do Bing, do Yandex, do Yahoo, do que tu entenderes, ok? Mas pronto, o mais comum, Google e Bing. Vê se não estão a ser bloqueados. Por outro lado, existe também a possibilidade de tu bloqueares isso para LLMs, ou seja, tipo para ChatGPTs da vida, Claude AIs e por aí vai. Ou seja, tu bloqueares a dizeres, meu amigo, não entram aqui. Que eu podia dizer assim, ok, isso é um bocado parvo, mas é um valente depende. Porquê? Depende do site que tu tens. Porque imagina, se for um site em que tem uma propriedade intelectual gigantesca e que tu não queres alimentar a inteligência artificial com o teu conhecimento e aquilo tem imenso valor e ali vai ser usurpado ou alterado ou o que for, tu podes bloquear, isso é normal, ok? Por falar nisso, não sei se tu viste a notícia ontem ou não, mas procura, ok? Cloudflare, ou seja, a Cloudflare criou um novo processo, basicamente, que é o facto de, para novos sites
não te quero estar a mentir, mas eu acho que isso já vem ligado. Para os sites antigos é que não. Ou seja, tu podes ir lá. Se já tiveres sites na Cloudflare, eu acho que tu tens que ir lá manualmente. Acho que foi isso que eu li, mas não quero estar a induzir em erro. Mas essencialmente é o seguinte: o que é que eles fizeram? Basicamente, tu tens a opção na Cloudflare de deixar a porta aberta para os crawlers de LLMs, estilo ChatGPT, Claude AI, por aí vai, ok? Podes deixar a porta aberta, entenda-se. É bar aberto. Podes entrar aqui, vês a informação toda que tu quiseres, utilizas da maneira que tu quiseres, está tudo ótimo. Cita-me, por favor, ou se não me citares, pronto, mas podes utilizar a minha informação. Essa é uma das formas. Outra forma, fechas a porta. Ou seja, nenhum LLM entra ali. Entenda-se. Ele vai lá para ler a informação. Não lê. Ok? Tu tens a opção de bar aberto ou o bar completamente fechado para os LLMs. E há uma terceira opção que é o facto de tu deixas a porta aberta mediante um pagamento. Ou seja, sempre que um LLM quiser entrar dentro do teu site para fazer um request a determinada informação, essencialmente eles pagam. E se tu fores lá ler a notícia, já existem empresas grandes como o jornal Time, ou como a revista Times e por aí vai, que são parceiros, ou seja, eles são dos primeiros a criar esse ponto, que é, sim, vocês podem vir cá ler as nossas notícias, mas mediante um pagamento. Então, essa é assim uma coisa que está a surgir. Confesso que ainda não tenho total propriedade sobre, porque saiu ontem, li a notícia, mas ainda não fui mexer, mas é uma coisa para tu entenderes ok, estávamos a falar do Robots TXT, mas na Cloudflare, se tu tiveres lá os teus sites, também consegues bloquear isto, ok? Portanto, é uma coisa que convém que tu vejas. Depois, existe nada mais, nada menos do que uma ferramenta tal como existe a de... Como é que eu tenho de dizer? Do Google Search Console, que é a ferramenta de inspeção do URL, que basicamente é nada mais, nada menos do que isto que está aqui. Ou seja, a inspeção do URL é tu chegares aqui e colocares um... Ou seja, chegares aqui, colocares o URL, okay, do que tu quiseres, fazeres inspecionar e basicamente ele vai ver o que é que está aqui. E agora é a parte interessante da coisa, que é, eu analisei este URL, que é uma homepage, ok? E o que ele me disse foi, ok, o URL pode aparecer no Bing, está indexado com êxito, ok? Tu podes fazer isto URL a URL para entender estilo, estou indexado, não estou indexado. Acontece a mesma coisa com o Google, isto é exatamente igual. Agora, onde é que não é igual? É que basicamente ele disse assim, olha, foi encontrado um problema de SEO. E ele disse, olha, temos aqui um aviso e basicamente é, falta o atributo alt para as imagens. Foram encontradas e tens aqui tipo o código onde tu consegues ver basicamente onde é que está o atributo da imagem e tudo aquilo que tu podes essencialmente chegar ali e tens aqui imagem, falta o atributo da imagem. E está tudo ótimo, ou seja, foram encontradas 6 instâncias, tal, como é que tu consegues corrigir? No fundo é adicionares o atributo alt à imagem. Desafio. No Google Search Console nunca vi nada disto. Ou seja, de ele te dar dicas de SEO, estilo, olha, tens aqui, podes melhorar. Então, basicamente, esse é um ponto que tu deves ter em consideração. Então, a Milan diz, depois dá o teu feedback e opinião dessa notícia da Cloudflare e o sistema de pagamento, se vale a pena. Trago para a próxima SEO Wars, está super garantido. Basicamente, foi aquilo que eu disse, ou seja, neste momento não sei se é uma coisa interessante ou não, mas, ou seja, eu acho que é interessante, principalmente para publishers, ou seja, para quem vive muito do conteúdo e assim, acho que é super interessante, porque é o facto de há uma legitimidade no ponto de eu estou a ir beber conteúdo teu, tu tiveste trabalho a fazer aquilo, tu és remunerado por aquilo, ou seja, não te estão a utilizar o conteúdo sem consentimento. Então eu acho que isso pode ser porreiro. Para grandes sites, provavelmente podem tirar ali mais uma fonte de revenue. Agora, tipo, se calhar, se eu tiver um pequenino site, imagina, não sei. Até porque não sei depois, e isso é um ponto que vou ter que investigar, que é o facto de, ok, então se eles sabem que vão ter que pagar, será que eles vão lá ou escolhem outras fontes? Então, esse é um dos pontos. Porque provavelmente, imagina, se eu estivesse do lado da OpenAI, por exemplo,
É do estilo, ok, alguém me está a perguntar por sapatilhas de desporto. Eu vou procurar por sapatilhas de desporto e o site tranca-me, ou seja, o site para eu enquanto OpenAI ir ver, tenho que pagar. Ok, se calhar o site da Decathlon eu tenho que pagar. Então ele passa para o segundo, da Sport Zone. Não tenho que pagar. Então pronto, vou citar o da Sport Zone. Vou ver o que há dentro da Sport Zone e vou-te citar. Em detrimento da Decathlon. Pelo menos é a minha lógica de pensamento. Que eu faria se fossem eles, né? Que é para eles evitarem ter que pagar. Mas se toda a gente aceitar que é o que tem que pagar, provavelmente pode ser um bom ponto, porque eles depois já não têm a escapatória. Eu acho que é um bom princípio, pelo menos para começar a falar sobre isto. Mas, vou investigar e na próxima SEO Wars eu trago o que é que eu vi sobre, mas ainda é um bocado prematuro. Se bem que grandes sites já estão a utilizar. Pronto, então, esta é a parte aqui, voltando aqui ao tópico, que é esta é a parte da inspeção de URL, que tu podes ver e essencialmente consegues ver um a um se, curiosamente, eles estão a indexar ou não. Essencialmente é isso. Isso acaba por te ajudar a ter aqui mais massa crítica para saber se faz sentido, se não faz sentido, o que é que tu podes melhorar aqui e por aí vai. Essencialmente, esse é o ponto. Nada, Milano. Sempre para as ordens. Este aqui é o propósito, ou seja, vocês... o objetivo aqui é que isto seja um diálogo, ou seja, vocês podem e devem falar comigo, estão totalmente tranquilos em relação a isso. Peçam tudo o que vocês quiserem. Por último, não menos importante, e eu acho que já partilhei isto, mas volto a partilhar novamente, que é o facto de, além deste inspecionar o URL, de vermos os sitemaps, robots.txt e por aí vai, é importante vocês também tenham em consideração o ponto de o site não ter JavaScript. Ou seja, JavaScript é um stress gigantesco para que os crawlers consigam ler. Ou seja, não significa que o teu site não possa ter JavaScript, ok? Só que não deve ter JavaScript em blocos de texto gigantesco, porque isso é o que aumenta o contexto no teu conteúdo. Então, torna-se desafiante porque o Google, Bing e por aí vai não vão conseguir ler aquilo. Rui, mas JavaScript funciona na boa? Sim, há uma maneira que é server-side rendering, que basicamente é como se tu tivesses um site duas vezes. Entendas? Tens um site que é para o humano, que é JavaScript e tudo mais, e depois tens um outro site que é exatamente igual, só que é só texto para os crawlers. Isso tem de ser feito por um programador. É a única forma de tu conseguires trazer mais propriedade. Sendo que há sempre malta que é terraplanista e por aí vai, que é o facto de, não, o JavaScript é na boa, o Google consegue ler, o Bing consegue ler. Tenho sérias dúvidas em relação a isso, dificulta imenso a tua indexação e muito provavelmente o que vai acontecer, e que tu podes trazer exemplos, e esses exemplos que tu podes trazer para cima da mesa, muito provavelmente vão ser grandes sites, ou seja, grandes marcas. E porquê que elas aparecem? SEO off-page. Então é aquele ponto em que, ok, giro, mas traz-me lá um site pequeno ou de meio da tabela que não tem quase autoridade nenhuma e o site todo é em JavaScript e mostra-me ele a indexar e a ter boas posições na SERP. Difícil, pouco provável, então estilo, não utilizem JavaScript em excesso, principalmente em blocos de texto, que esses blocos são fundamentais para agregar contexto ao vosso conteúdo. Então esse é um ponto. Próximo passo, como é que nós conseguimos acelerar esta indexação? Tal como eu disse logo no início, o Google, eu consigo indexar páginas muito rápido. E quando eu digo muito rápido é tipo, imagina, num dia eu consigo indexar tipo 1000 páginas. Ou seja, é muito rápido mesmo. Se tu souberes o que é que estás a fazer, boa estrutura de páginas e tudo mais, tu consegues indexar muitas páginas. No Google. No Bing já não funciona assim, ok? No Bing demora mais tempo, por aquilo que eu tenho sentido. Com o mesmo processo, seguir as mesmas diretrizes, demora muito mais tempo do que no Google. Não estou a dizer que é um ano, ok? Mas, estilo, se tu estás mal habituado a indexar páginas num dia no Google, no Bing isso não vai acontecer, ok? Por outro lado, o Bing tem uma cota, e isso é um ponto que eu quero deixar já claro, que é o facto de tu só podes mandar para indexar 10.000 páginas no Bing. E tu podes dizer assim, mas isso é um exagero, 10.000 páginas é uma brutalidade de páginas e é por dia, ok? Tu podes mandar 10.000 páginas por dia. Imagina, sim, é um exagero.
se tu tiveres um site pequeno. Mas, por exemplo, imagina que tu tens um comparador de preços. Sei lá, tipo um quanto custa da vida. O quanto custa da vida tem mais de 10 mil páginas. E que muito provavelmente podia mandar mais de 10 mil páginas por dia para indexar. Ou imagina que tu tens um portal imobiliário. Sei lá, tipo um Casa SAP da vida, um imóvel virtual, qualquer coisa dentro desse estilo. Isso, basicamente, faz com que tu provavelmente tenhas que pedir mais cota. E isso é possível de ser feito. Ou seja, eu já te vou mostrar como, mas tu podes entrar em contato com o suporte do Bing e pedir para te aumentarem a cota desses 10 mil URLs que tu podes mandar por dia para indexar. Eu diria que para a maior parte das pessoas 10 mil é muito, mas existem sempre exceções, e essas exceções são sites muito grandes. E principalmente tipo e-commerce e coisas assim que mudam preço, ou imagina que o produto tem um rebranding, ou mudam um nome, ou qualquer coisa assim, e que tu queres mudar, ou seja, ele até está indexado, mas tu queres mudar aquilo que aparece na SERP, tipo o título e a descrição, porque alguma coisa mudou e já não está... ou seja, está incongruente face àquilo que é a atualidade, basicamente, do produto. No e-commerce, estes 10 mil, em grande parte dos casos, pode ser um número baixo. Por isso, já te vou mostrar uma forma de tu conseguires aumentar essa cota. De qualquer das formas, primeiro ponto para tu acelerares a indexação. Essencialmente, tem a ver com submeteres o... Ou seja, já batemos nesta tecla, mas é só para deixar isso claro, que é... Primeiro ponto, submeteres o teu sitemap ao Bing. Já vimos isso, impecável em relação a isso. Segundo ponto, tu conseguires submeter URLs via Bing Webmaster Tools, que é aquele ponto de tu podes ir lá manualmente, ok? Já te vou mostrar uma maneira mais ágil de tu fazeres isto. Mas tu podes ir lá manualmente, fazeres aquele inspecionar e pedir para indexar, ok? Tu podes até um máximo de 10 mil URLs. Se quiseres mais, tens que pedir isso via formulário, ok? E o formulário é nada mais, nada menos do que este link que eu tenho aqui, ok? Que basicamente tu dizes qual é que é o teu nome, dizes qual é que é o teu e-mail que está associado à conta, dizes qual é que é o site que tu tens aqui para essencialmente fazeres este pedido e depois, por exemplo, deixa-me ver aqui um. Tu tens aqui o ponto de este Index Now, que tu basicamente escolhes esta opção e vais dizer que queres aumentar a cota aqui. E basicamente o Bruno tinha perguntado, vou só picar aqui, se eu tinha utilizado o Index Now, e a resposta é sim, e esse é um dos outros pontos que eu trago aqui. Basicamente, para quem utiliza WordPress, por exemplo, vou-te dar um passo a passo mais rápido de tu fazeres isto e agilizar o processo de indexação no Bing, ok? Mas se tu utilizares o RankMath, o plugin de SEO, o RankMath, lá dentro tu tens uma opção que se chama Instant Indexing, ok? E este Instant Indexing, tu habilita isto, porque basicamente o que vai fazer é, ele tem este Index Now, esta API direta, e sempre que tu publicas uma página ou um artigo, ele pinga a página para lá, ou seja, ele força a indexação. Por outro lado, ou seja, tu aqui consegues ver os URLs que tu queres pôr, ok, para submeteres lá, imagina que tu tens vários e podes pôr, colares os URLs, mas há um processo bem mais rápido. Isto para quem já tem um site, ok, imagina, já tens um site, tens o RankMath instalado e queres tipo forçar à pasada a indexação para o Bing, o processo mais rápido é este, que é, tu vais aos posts ou às páginas, por exemplo, ok, picas esta opção de, selecionas os artigos ou as páginas todas que tu queres, ok? E depois tens aqui bulk actions, em que tu basicamente submetes para esta parte que diz indexing submit page, ok? No bulk actions tu escolhes esta parte de forçar a indexação, ou seja, submeteres a indexação e mandas para lá todas. O que é que vai fazer? Vai fazer com que tu consigas acelerar esse processo. Basicamente, toda a configuração do plugin, ou seja, do plugin não, deste módulo do Index Now, eu deixo aqui o link do RankMath diretamente, porque tem alguns passos que tu tens que fazer, principalmente colocar lá a API do Bing e assim, não é nada difícil, ok? Mas estilo, não vale a pena estar aqui a perder tempo com isso quando tens um tutorial neste link, literalmente passo a passo, então é super simples e tu consegues agilizar esse processo. Qual é que é o ponto? O ponto é,
a tendência é que as tuas páginas elas vão demorar a indexar, ok? Mas por outro lado, não penses que o facto de a página estar indexada que ela vai ficar lá para sempre. Ou seja, a página indexou, então nunca na vida vai desindexar, não é verdade? E convém que tu vás acompanhando isso tanto no Google Search Console como no Bing e entenderes o porquê daquela página ter desindexado. E às vezes há alguns potenciais truques, é o facto de ela desindexou, vais lá, tentas melhorar em termos de on-page aquela página e mandas para indexar novamente. E está tudo ótimo. E muito provavelmente ela vai indexar. Qual é que é a questão? Se tu tiveres uma postura mais passiva, entenda-se de, ok, tipo, desindexou, pronto, acontece, e tu não fazes nada, tu podes estar a perder tráfego que era muito qualificado, era uma palavra-chave que até era boa e tudo mais, por uma questão de tu não estares a acompanhar essa parte de visibilidade das tuas páginas, entenda-se, de indexação. Então aconselho vivamente a que tu tenhas essa potencial rotina dentro do teu scope de tarefas, de imagina, uma vez por mês, que seja, tu ires ao Google Search Console ou Bing Webmaster Tools, veres as páginas indexadas e não, entenderes o que é que desindexou, se a página efetivamente desindexou e era desinteressante, ok, tudo ótimo, ou se não era uma página importante, mete no pipeline de tarefas de otimizar a página, manda a indexar novamente, tanto num lado como no outro, caso elas tenham perdido essa indexação, tipo, em ambos, se não, está tudo ótimo, não mexas num dos lados, ok, mas mexes no outro, essencialmente, acaba por ser isso, e é importante para tu teres essa gestão de expectativas e conseguires ter uma boa performance nos motores de pesquisa, porque isso pode acontecer garantidamente. E às vezes a malta diz, mas eu perdi tráfego e não sei muito bem porquê. Muito provavelmente as tuas páginas desindexaram. E se puxares a cassete atrás na SEO Wars de hoje, eu disse que para tu veres também se porventura não te aconteceu nada entre 1 a 3 de junho e durante o mês de junho, se tu não desindexaram páginas ou algo assim, porque houve update da Google. Depois, trago aqui só mais um ponto que é, quer dizer, na realidade ainda faltam dois, mas sinais de valorização em termos de posicionamento. Imagina, eu trago isto, mas eu depreendo que tu já saibas isto, ou pelo menos eu gostava que tu potencialmente soubesses isto tranquilamente. Uma excelente pergunta que o Bruno colocou, que é: será válido utilizar o Make mais Sitemap mais Index Now para forçar o Index Now ao site todo? Podes fazer isso. E também podes fazer isso, ou seja, utilizar o Make ou o N8N ou outra aplicação de automação para o Bing e para o Google Search Console. Consegues fazer isso também. Com a API do Google para indexar. Basicamente consegues fazer isso. Muito embora eles alegadamente digam que aquilo é só específico para sites de ofertas de trabalho e de notícias, mas tu podes utilizar aquilo para um site normal. No fundo não abuses, mas podes utilizar tranquilamente. E isso aí acaba por meteres o processo em escala, ou seja, de tu, por exemplo, criares uma rotina de ver se, ou seja, criares uma automação de ele vai ao sitemap, verifica todos os URLs, vê o estado, se está indexado ou não está indexado, se não estiver indexado, força a indexação. E entra assim em loop. Imagina que faz isso tipo todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou mês a mês. Mas pronto, é uma tarefa que antes era manual e se tornou automática. Parece-me uma excelente oportunidade. Se o fizeres, partilha, porque será um excelente contributo. Por acaso não tenho, mas é uma boa automação para adicionar aqui à empresa. Por acaso é uma boa. Excelente insight, Bruno. Então, outro ponto aqui. Basicamente, isto diria que são meio que verdades lá para Alice, outra vez, mas convém eu dizê-las, porque eu depreendo que vocês potencialmente saibam e deveriam saber, ok? Porque isto é SEO na base. Mas, essencialmente, o Bing continua a valorizar tudo o que são os sinais de otimização SEO on-page e SEO off-page, ok? Isso continua a ser tranquilo, portanto, aquilo que tu vais fazer para um site, não mexas, não varies a tua estratégia, só porque agora é o Bing, ele valoriza os mesmos pontos. Paralelamente a isso, é importante que tu também estejas ciente das diretrizes
de qualidade do Bing, que são muito similares às diretrizes de qualidade do Google. Portanto, se tu tiveres isso em consciência, não estás a fazer black hat, não estás a criar nada fora, vamos chamar assim, entre aspas, da lei. Portanto, está tudo ótimo em relação a isso também. É importante também que tu tenhas em consideração os pontos do EEAT. Já falei sobre isso, tens uma live aqui dentro do canal específica só sobre isso, portanto podes ver tranquilamente, não vou bater mais nessa tecla. E depois tens que também olhar para a parte da valorização das boas práticas técnicas. O que é que isso significa? Imagina, tens que garantir que o teu site é rápido, que tem boa acessibilidade, a usabilidade é boa. Isto não é nada de novo que tu provavelmente já deverias estar a fazer, mas que convém eu te dizer para teres isso em consideração, porque às vezes a malta esquece e fica ofuscada por novas coisas, e isto aqui é só tu continuas a fazer o básico bem feito, com muitas aspas, que tu já fazes para o Google. Agora fazes para o Bing, tens é que terem atenção que convém que faças todo o processo que te disse anteriormente de bora, inscreve-te, indexa lá, e a partir desse momento tu vais começar a ver mais tráfego, e por conseguinte, e por isso é que nós estamos a fazer isto, ok? Por isso é que nós viemos para esta SEO Wars, que é o facto de tu quereres aparecer no ChatGPT. Então isto é um ponto que tu deves ter em consideração caso queiras aparecer no ChatGPT. Ok? Pronto. Por último, não menos importante, tal como eu te mostrei, basicamente ao contrário do Google, que é uma coisa interessante, que é o facto de o Google, para tu conseguires falar com eles, é só em campos que mexem com dinheiro. Ou seja, campos esses que são estilo Google Ads, por exemplo, ou seja, em que tu teoricamente vais investir dinheiro, então aí tu consegues falar com o suporte. Mesmo assim o suporte é tramado e só funciona em determinado horário e está tudo ótimo. Mas SEO não há um suporte de SEO, não há tipo um número de telefone ou um chat ou o que seja para tu chegares lá e falar sobre SEO, até porque não há uma voz ativa do outro lado, tipo com um selinho a dizer sou da Google, perguntem tudo o que tu quiseres, mesmo tipo o John Mueller, imagina, não é um suporte da Google. E não há, tipo, não há, se o teu site for desindexado, tu vais falar com quem? Da Google. Não vais falar com ninguém, não há um ponto. Há uns fóruns e tais, mas não há malta mesmo de suporte. Enquanto no Bing tal não é verdade. Ou seja, no Bing tu tens um formulário de suporte em que tem vários pontos, ou seja, qual é que é o teu problema, se é de indexação, classificação, resultado de pesquisa incorreto, aquilo que eu te disse há bocado, que é o produto mudou de nome ou de preço ou o que seja, e aquilo está a ser refletido na SERP e tu queres que aquilo seja mudado, mas nunca mais muda, tu podes te queixar a eles. A ferramenta de Webmaster Bing relacionada, Index Now e notificações. Ou seja, estes são os tópicos e depois tu escreves o teu problema, abres um ticket e eles respondem. Ou seja, claramente há aqui um interesse por parte da Bing na vertente de SEO, porque dentro do Webmaster Tools eles simplesmente te dão diretrizes de SEO, eles têm um suporte. Imagina, eu acho que eles têm um bom produto no sentido de, olha, imaginem, isto aqui é o melhor que nós temos e que é melhor em grande parte dos casos do que a Google. Pena que a maior parte das pessoas não olha para isto, mas a verdade é que tu ali consegues tirar muito sumo, muito mais do que a maior parte daquilo que tu consegues tirar, por exemplo, no Google. Um outro ponto também que eu não mostrei e que disse só é a questão de tu aqui podes fazer uma análise do site, ou seja, tu podes chegar aqui e literalmente correres uma análise do site, ou seja, análise a existência de problemas de SEO técnico. Vês, tipo, ele usa mesmo termos estilo de SEO, ou seja, isto é o Bing, não é tipo uma aplicação externa, não é nada, é literalmente tipo, no Bing tu consegues fazer este ponto, ou seja, consegues ter no fundo feedback por parte da ferramenta que te vai indexar o conteúdo. Olha, isso está menos bem, é melhor tu corrigires aquilo. Isso aí é porreiro, porque imagina, no caso, eles estão-te a dar algumas diretrizes. E se tu não tiveres, por exemplo, um website auditor, um Screaming Frog ou algo assim, tu podes utilizar isto 100% gratuito, é tranquilo e vai-te dar muitas pistas para tu conseguires otimizar todo o teu processo. Agora, sim, é mais uma coisa que tu vais adicionar à tua pool de ferramentas. Sim, mas imagina, isto não custa nem dinheiro, nem tempo, porque se tu já estás a trabalhar diretamente
no Google, ou seja, se tu já trabalhas diretamente no Google Search Console, então claramente tipo, tu não vais ter grande trabalho com isto, porque essencialmente aquilo que tu vais ter é sei lá, é só quase tipo uns 2, 3 cliques, porque tu consegues importar tudo via Google Search Console, então é super, super tranquilo em relação a isso. Por isso, o que é que eu tenho para te partilhar? Olha para esta SEO Wars, tens lá as notas todas, se quiseres já sabes, basicamente inscreve-te seowars.pt, super tranquilo, 100% gratuito, tens acesso às minhas notas, tens lá o passo a passo todo que eu estive aqui a explicar, com prints, com os links, com tudo, é na boa, mas não desvalorizes isto e lá está, não dá assim tanto trabalho. E se tu quiseres mesmo aparecer no ChatGPT, por exemplo, tu vais ter que ter isto em consideração. Foi aquilo que eu te disse. Logo no início, já tinha dito no último SEO Wars, o motor de pesquisa é o Bing. E isso é uma coisa que tu não consegues fugir. E pelo menos até 2030 não vais conseguir fugir. Então, estilo, não dá assim tanto trabalho. Já fazes bom SEO, top. Então, simplesmente tipo, aproveita e indexa lá também. Ah, e by the way, se tu indexares tipo, no Bing, ou seja, se tu utilizares o Index Now e assim, tu não só estás a indexar no Bing, como tu estás a forçar a indexação também no Yandex. Vale o que vale, não é? Mas é só para dizer que o teu trabalho está a ser multiplicado por 2. Basicamente é isso. Ou seja, está a aparecer noutro motor de pesquisa. Imagina, são russos, mas estilo, não te custa nada. Portanto, faz só. E para todas as pessoas que quiserem entrar dentro da comunidade, o link está na descrição. E neste momento temos plano mensal. Ou seja, se vocês quiserem entrar com um plano mensal para ver se a comunidade compensa ou não, se o conteúdo é interessante ou não, basicamente está lá tudo. Aquilo que eu tenho para vos dizer é muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por me acompanharem e por deixarem o vosso feedback. É super, hiper, mega importante para mim. Por isso, o que é que eu tenho para partilhar contigo? Essencialmente é, se quiseres que eu traga algum tópico, algum conteúdo que tu gostasses que eu falasse na SEO Wars, deixa nos comentários, terei todo o gosto em ver, terei todo o gosto em pegar para falar sobre isso. Portanto, a base é, eu produzo este conteúdo essencialmente para vocês, dá-me um gozo enorme fazer as SEO Wars, por isso, já sabes, todas as quintas-feiras, 10 da manhã, horário de Lisboa, estou aqui e muito obrigado por estar por aqui mais uma vez e vemo-nos na próxima quinta-feira, basicamente é isso. Um forte abraço, espero que tenhas gostado desta SEO Wars e já sabes. Adiós.